Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Vamos iniciar a nossa Eucaristia desta quarta-feira e vamos também enviar uma saudação para quem nos acompanha em casa, de modo especial os doentes e os seus familiares. E rezamos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pelo sacrifício, pela dedicação dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos nesta Eucaristia lembrar e rezar por Avelino Correia, Rosa Macedo, Rosalina Silva, Marcílio Pereira e Fernando da Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo, como já o apresentei sumariamente. Assim, podeis compreender o conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Deste Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça que Deus me concedeu, pela força do seu poder. A mim, o último de todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de manifestar a todos como se realiza o mistério escondido desde toda a eternidade em Deus, Criador de todas as coisas. E agora é por meio da Igreja que se dá a conhecer aos principados e potestades celestes a multiforme sabedoria de Deus, realizada conforme o seu eterno desígnio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, é pela fé em Cristo que podemos aproximar-nos de Deus com toda a confiança. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse Pedro a Jesus: Senhor, é para nós que dizes esta parábola, ou também para todos os outros? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente da sua casa para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: o meu servo tarda em vir, e começar a bater em servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera e a horas que ele não sabe. Ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do seu senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que sem o conhecer tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito se lhe pedirá. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos no Evangelho um convite a estarmos atentos. Nós até na oração dizemos que temos muita dificuldade em concentrar-nos. O Senhor hoje diz para nós estarmos atentos. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 39 a 48. São duas parábolas que Jesus hoje usa no Evangelho. A da chegada inesperada do ladrão e o comportamento do servo que aguarda a chegada do Senhor. Portanto, no Evangelho de hoje há a chegada do ladrão, a horas que nós menos que não se imagina, e o servo que aguarda a chegada do seu Senhor. Não aguarda a chegada do ladrão, porque não sabe a que horas são. Esperando continuamente a chegada imprevisível do Senhor, que serve, a comunidade cristã permanece atenta, concretizando a busca do reino através da prontidão para o serviço fraterno. O Senhor Jesus falou que há duas vindas. Aquela que nós celebramos no Natal, Jesus já veio e virá outra vez. Mas não sabemos como, nem quando, nem onde. Aquilo que o Senhor nos convida é a estarmos atentos. Nós lembramos-nos do que foi no ano 2000, o que para aí a euforia, houve profetas por todo o lado a anunciar o fim do mundo, a chegada do Senhor, a chegada disto e daquilo. Aquilo que o Senhor nos pediu foi para estarmos atentos. Não foi para estar que esta ou aquela data. E nós, na nossa vida, os mais velhos, sabem quantas vezes é que já se anunciou o fim do mundo. Aquilo que diz o Evangelho é para tu estares atento. Estares atento. E não tens mais nada que esperar, nem adivinhar. Nos versículos 41 a 46 mostram que isso vale ainda mais para os dirigentes das comunidades, para aqueles que se preocupam em ser cristãos a sério, que receberam de Jesus o encargo de servir, provendo as necessidades da comunidade. A responsabilidade é ainda maior quando se sabe o que deve ser feito. Portanto, nós, aqueles que nos mantemos firmes na fé
E nós sabemos que há muita gente que se batizou, mas que andam por aí. A nossa responsabilidade é de estarmos atentos à chegada do Senhor. Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Jesus fala hoje no Evangelho de vigilância. Precisamos estar preparados. Se soubéssemos que hoje é o último dia da nossa vida, o que faríamos? Se hoje nos dissessem, hoje é o teu último dia de vida, o que é que nós faríamos? E temos que ir respondendo isto ao longo da vida. Quantas respostas tão diferentes que nós daríamos. Diria, eu correria para a igreja a fim de fazer uma boa confissão. Ainda tem bons propósitos. Outros diriam, eu vou correr a perdoar todas as pessoas que me ofenderam. E eu iria pedir perdão a todos aqueles a quem eu ofendi. Eu iria repartir o que tenho com os mais pobres. Muitas respostas daria. Se tu soubesses que hoje era o teu último dia, o que é que tu ias fazer? E o convite que o Senhor nos faz é estarmos atentos. Porque esse dia vai chegar. Sem sabermos quando, nem como, nem onde. Hoje a leitura do Evangelho, podemos ver que cada pessoa é um administrador. Nós somos administradores. Quando nascemos, é-nos dado uma herança nos genes e algumas capacidades para nos irmos realizando na vida. Descobrimos algumas potencialidades, algumas capacidades e a própria vida são dons de Deus, pois nós nada fizemos para consegui-las. Nós hoje, por exemplo, quem não tem fé, os ateus, que negam Deus, nós olhamos para nós, o que é que somos? O que é que nós fizemos para sermos isto? São dons, nós somos administradores, enquanto Deus nos permite. Enquanto Deus nos permite, somos administradores da nossa saúde, do nosso sorriso, da nossa maneira de estar no mundo, nos nossos bens que vamos tendo. Aquilo que o Evangelho diz é que somos administradores. A nossa vida é um presente pessoal, único e intransferível. Não podemos transferir para ninguém. E é isso o que nos confere a nossa personalidade. Sermos bons administradores. O Senhor dá-nos as graças e tu preparas-te, cultivas-te, educas-te, cultivas-te moralmente, escolarmente, para administrar todos os dons que Deus te deu. E há dimensões, há muita gente que põe algumas dimensões da vida de lado. As dimensões da moralidade, as dimensões há pessoas que também põem de lado o saber, sabem tudo. Quem sabe tudo não sabe nada. Quem se põe na vida com que sabem tudo não sabe absolutamente nada. São os talentos que o próprio Jesus fala em Mateus, no capítulo 25, versículo 15. As qualidades que devemos fazer crescer durante a nossa existência. Nós somos administradores. E como administradores temos que estar atentos. Pois na hora em que menos pensais, virá o Senhor pedir contas da nossa administração. E a nossa administração é sobretudo o nosso coração, da nossa vida, dos nossos dons que fomos recebendo. Termina dizendo Jesus, a nossa esperança está na vinda do Senhor Jesus, no fim dos tempos. Mas agora e aqui também Jesus se faz presente na nossa vida, na simplicidade e na complexidade de cada momento. É hoje quando, com a força do Senhor, podemos viver o seu reino. Santo Agostinho lembra-nos as palavras do Salmo 32, versículo 12: ditosa a nação cujo Deus é o Senhor. Para que podamos ser conscientes disso,
formando parte desta nação. Nós temos que viver a vida administrando bem os dons que recebemos e tendo consciência que fazemos parte de um corpo, que é o corpo cuja cabeça é Cristo. Ninguém vai longe sozinho. Vós também ficai preparados. Esta exortação representa uma chamada à fidelidade à qual está subordinada ao egoísmo. Temos a responsabilidade de saber dar respostas aos bens que recebemos juntos para a nossa vida. Portanto, o Evangelho de hoje convida-nos a estarmos vigilantes de nós próprios. Este rapazinho que está aqui, que foi declarado beato, portanto, há uma semana, e que é um apóstolo da Eucaristia, dizia ao seu confessor: eu já sou capaz de não me distrair na oração. Isso só diz os santos. Eu já sou capaz de não me distrair na oração. Quando tão imbuído, tão a sério, que ele rezava, que dizia: eu já sou capaz. E no fundo é isto que diz o Evangelho: sermos capazes de ser administradores de nós próprios, no controle das palavras, no controle dos pensamentos, no controle das atitudes, no controle de ter sermos autocontrolados. Não é controles por fora. Nós vivemos no nosso mundo, fala-se muito de liberdade, e quando se fala de muito de uma coisa, ela anda confusa. E a liberdade não é aquilo que o mundo diz. A liberdade é este autocontrole, é esta capacidade que nós temos de nos controlar a nós próprios, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos juízos. Às vezes nós vemos pessoas: eu sei, e lá sai um grande disparate. Eu sei, e julgam: eu sei, e é mais outro grande disparate. Sabe nada, sabe absolutamente nada, sabe que não sabe. E nós todos temos que saber que não sabemos. Isto é um princípio da filosofia, Descartes: eu só sei que nada sei. Portanto, isto ensina-nos, e é a continuidade do Evangelho de hoje. Então, que o Senhor que nos convida a estarmos vigilantes, atentos, mas não é o mal que nos rodeia, é de nós próprios, porque é aí que nós crescemos e que nos transformamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus exorta-nos a estar preparados para a chegada do Filho do Homem. Peçamos-lhe a graça de estar atentos aos sinais que Ele nos dá, dizendo com fé: Cristo, ouvi as nossas preces. Cristo, ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, dê força ao Papa para ser o pastor fiel e generoso que Ele próprio pôs à frente da sua Igreja, oremos. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire os administradores dos bens deste mundo a darem a cada um o que por direito lhe pertence, oremos. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire aqueles a quem foram dados muitos dons, a pô-los ao serviço dos outros e não de si próprios, oremos. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire aqueles que conhecem melhor o seu mistério
a transmiti-lo a todos aqueles que o não conhecem. Oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire os membros das Assembleias Celebrantes a confessar que diante do Pai todos os homens são iguais. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos façam progredir na santidade, nos obtenham as graças temporais e nos confirmem nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e amanhã é quinta-feira, portanto depois da Eucaristia teremos a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9. Todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.